E aí, pessoal, boa noite. Aqui é a professora Bárbara e eu vou estar trabalhando agora com vocês nesse conteúdo trigonometria no triângulo retângulo. Uma matéria que já foi vista lá no nono ano, mas nós iremos relembrar ela no segundo ano do ensino médio. Então, vou relembrar alguns conceitos, que eu tenho certeza que os meninos do segundo ano estão aí fazendo exercícios, e eu, para melhorar, eu pensei em fazer esses slides para vocês aqui, para ver se tira algumas dúvidas de vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiro, relações, eu tenho que lembrar alguns conceitos de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Nós temos, o seno, cosseno, tangente num triângulo retângulo. Então, vamos relembrar lá as relações trigonométricas, gente? Primeiro, seno de B. Por que é seno de B que a gente está falando, gente? Quem sabe me dizer? Porque a gente está falando do ângulo B, se referindo ao ângulo B. Por isso que está destacado aqui, ó. Então, seno de B, cateto oposto sobre hipotenusa, né? CO sobre H. Cosseno de beta, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente de beta, eu falo tangente beta, mas é tangente no ângulo beta. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui nós temos, gente, o triângulo retângulo. Ele é retângulo porque tem um ângulo reto. Nós temos aqui a hipotenusa. A hipotenusa sempre é o lado maior, é o lado que está oposto ao ângulo reto. O ângulo reto é esse ângulozinho aqui de 90 graus, ok? Nós temos, como aqui, é o ângulo que a gente está falando, nós estamos falando desse ângulo, o ângulo B aqui, ó. Então, o cateto adjacente é aquele lado que está colado nele aqui, ó, bem ao lado dele. Esse é o cateto adjacente. Como a gente está se referindo a ele, o cateto oposto seria aquele lado que está na frente do ângulo B. Olha lá, ó. Ele está na frente, ok? Então, vamos lá, pessoal. Aqui é só para relembrar. Lembrando que aqui é o meu lado A, aqui é meu lado B e aqui é meu lado C. Então, por isso que pôs essa fórmulazinha aqui, B sobre A, ou seja, cateto oposto sobre hipotenusa, C sobre A, cateto é adjacente sobre hipotenusa, e aqui nós temos B sobre C, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui eu já dei um exemplo para relembrar. Vamos lá. A figura abaixo representa o avião, que decolou sobre um ângulo constante de 40 graus. Então, esse ângulozinho aqui dele é 40 graus. E percorreu em uma linha reta de 8.000 metros, gente. Nessa situação, qual é a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Então, nós estamos vendo aqui, né, o ângulo de 40 graus. Ele quer saber qual que é a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância. E aqui, ó, gente, sempre esse lado aqui é a hipotenusa, porque é o lado que está oposto ao ângulo reto. Se eu for desenhar aqui o triângulo retângulo, vai ficar dessa maneira aqui. Então, aqui é onde está o meu avião. Aqui é o meu ângulo de 40 graus. E aqui seria a altura que eu queria saber, ok? Então, vamos lá. Como a gente está falando do ângulo de 40 graus aqui, e outra coisa, a gente quer saber a altura, que é esse lado aqui, então eu quero saber o meu cateto oposto. Lembrando que cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu vou usar qual que é a formulazinha? Do seno. Seno de 40 graus igual cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui ele já deu para vocês os dados, viu, gente? Seno de 40 graus é 0,64, cosseno de 40 graus é 0,77, tangente de 40 é igual a 0,84. Vamos lá. Eu sei que o cateto oposto seria minha altura, por isso que tem esse H aqui. 8.000 foi a distância que ele deu, que é a hipotenusa. Então, 8.000 é essa distância aqui, ó. Ok? Olha lá, por isso que ele falou, figura abaixo representa o avião que decolou sobre um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta
8.000 metros. O avião percorreu aqui em linha reta, ó, em 8.000 metros. Então, olha lá, H sobre 8.000. Eu sei que seno de 40, ele já deu aqui, é 0,64, olha lá, ó, igual a altura sobre 8.000. Então, aqui eu vou multiplicar cruzado, ó. Aqui é como se tivesse 1, viu, pessoal? Quando não tem nada é 1. Então, multiplicação cruzada. H vezes 1, H. 0,64 vezes 8.000 dá 5.120 metros. Então, ele queria saber isto. Qual que é a altura daqui? Então, qual seria a altura? 5.120 metros, pessoal. Bom, gente, então agora vamos para o exemplo 2. Para uma feira de ciência, um grupo de estudantes resolveu construir uma maquete de uma casa, conforme o esquema abaixo. O telhado será feito com uma placa de isopor de 1 metro de comprimento, que será dividida ao meio para fazer as duas partes do telhado. Sabendo que o telhado será feito segundo o ângulo de 55 graus, calcule a medida x da largura da casa. Ele quer saber essa medida aqui, ó, da largura da casa, ok? Então, concorda comigo que essa medida aqui é a mesma distância dessa aqui. Ele disse que o telhado vai ser dividido ao meio, ou seja, vai dividir daqui ao meio, para fazer as duas partes do telhado. Entendeu? Então, aqui vai ser dividido, foi o que eu fiz aqui, ó, pessoal. Então, eu dividindo aqui, se o telhado tem uma placa de isopor de 1 metro, então vocês concordam que aqui vai medir meio e aqui também mede meio, formando 1 metro, né? Então, aqui é meu ângulo de 55 graus e aqui eu vou chamar de medida Y. É claro, gente, que se eu descobrir essa medida aqui, com certeza eu já vou descobrir a medida da largura, porque aqui é metade dessa medida aqui, ó. Então, se eu descobrir essa medida, eu vou só multiplicar por 2 que eu vou descobrir o x que eu quero encontrar. Então, vamos lá. Pessoal, eu tenho aqui, olhando o meu ângulo, ele está aqui, ó. Eu tenho a minha hipotenusa. A hipotenusa é aquele lado que está oposto ao ângulo reto. E a professora já falou que o ângulo reto é esse ângulo que fica aqui, de 90 graus. Ok? E aqui nós temos o cateto adjacente, é aquele lado que está colado ao ângulo, né? Então, qual que é a fórmula que eu vou utilizar mesmo? Do cosseno, gente. Por que é o cosseno? Porque o cosseno é o único que tem o cateto adjacente e a hipotenusa, que são as medidas que eu tenho, que eu quero, né? Então, cosseno de 55 graus, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Com certeza, aqui no enunciado, eu acabei deixando, né, não mostrei para vocês aqui, mas o cosseno de 55 é 0,57. Sempre vai vir aqui no enunciado, viu, pessoal? Cosseno, às vezes tem a tabelinha também, só que vocês não vão gravar a tabela inteira, então geralmente já vem no enunciado aqui para facilitar para vocês. Então, cosseno de 55 graus é 0,57. O cateto adjacente é esse y ali, lá. E nós temos a hipotenusa que é 0,5. Aí eu vou multiplicar cruzado, como eu já havia dito. Então, y vezes 1, y. E 0,57 vezes 0,5 dá 0,285. Opa, eu já descobri a medida y. Se eu já descobri a medida y, então agora eu já sei o meu x, porque eu vou multiplicar esse valor por 2. São duas partes aqui, ó, aqui e aqui. Então, multiplicando, vai dar 0,57 metros. Ou 57 centímetros, tá, pessoal? Bom, exemplo 3. Um menino avista do ponto mais alto de um morro, conforme figura abaixo. Considerando que ele está a uma distância de 500 metros da base do morro, calcule a altura desse ponto. Considere seno de 20 graus igual a 0,34, cosseno de 20 graus igual a 0,93 e tangente de 20 graus igual a 0,36. Ele quer saber, pessoal, a altura que tem daqui, ó, do topo, até aqui, ok? Então, o que eu vou ter que utilizar? Ele deu essa medida aqui, que é 500 metros. A distância dele até aqui é 500 metros. E aqui a minha altura do menino é 1,30 metros.
Se eu for analisar, essa parte aqui, eu coloquei ela aqui, ó, do outro lado. Então, aqui nós temos o ângulo de 20 graus. Aqui é o cateto oposto, é onde ele quer saber, descobrir, né? Ele quer saber a altura aqui. E aqui ele já deu o valor, que é 500 metros. Como é cateto oposto e aqui eu tenho cateto adjacente, eu vou usar a fórmula da tangente de 20 graus, né? Que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Se vocês analisar, o oposto aqui, o oposto é aquele que fica na frente, né, pessoal? Olha lá, ó, é o x, por isso que fica o x aqui. E o cateto adjacente é aquele que está colado ao ângulo, sem ser hipotenusa, é claro. A hipotenusa sempre é o lado maior. É 500 graus. Nós sabemos, ele deu aqui no enunciado, que tangente de 20 é igual a 0,36, que é igual a x sobre 500. Então, agora só vou multiplicar cruzado, x vezes 1x, 500 vezes 0,36 dá 180. Só que é o seguinte, ele descobriu a altura daqui até aqui. Falta ele descobrir esse pedacinho aqui, daqui até aqui. Então, o que ele tem que fazer? Pegar o valor que ele descobriu, que é 180, que é da metade aqui, ó, e somar mais a altura do menino. Então, se eu somar aqui, vai dar 181,3. Então, logo, a altura do morro será igual a 181,3 metros. Bom, Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras é quando eu tenho um triângulo retângulo e eu quero descobrir um dos lados deles. Então, por isso que eu vou utilizar o Teorema de Pitágoras. Quem lembra é aquele lá que tem a seguinte fórmula, ó. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa expressão também pode ser representada na forma de uma equação. Para isso, faça. Então, sempre esse lado aqui é chamado de hipotenusa, esse é o lado B aqui é o cateto e aqui também é o cateto. Então, essa hipotenusa ao quadrado, que seria ao quadrado, igual aos dois catetos, ó, a soma dos dois catetos ao quadrado. Então, olha lá, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é uma fórmula válida para o seguinte triângulo, somente para o triângulo retângulo, viu, pessoal? Então, se você tem lá, vamos supor que você tem esse lado aqui, a definição, você tem um lado aqui que já tem um número, aqui tem outro, mas ele quer saber esse lado aqui, e ele não tem. Aí, você vai poder usar o Teorema de Pitágoras também, ok? Olha um exemplo. Olha esse exemplo, por exemplo, aqui, ó. Ele deu os dois catetos, mas ele quer descobrir a hipotenusa. Então, calcule a medida da hipotenusa do triângulo retângulo presente na figura a seguir. Usou o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado que é igual. O B, nós sabemos que vale 4. 4 ao quadrado mais. O C é 3 ao quadrado. A ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Mais 3 ao quadrado é 9. A ao quadrado igual a 25. Qual que é o inverso da potenciação? É a raiz quadrada. A raiz quadrada de 25 é o quê, gente? É 5. Então, o A aqui vai valer 5. Vamos supor que você queira para ver se a resposta está certa ou não. É só substituir. Você vai colocar um 5 aqui ao quadrado, o 3 ao quadrado e aqui o 4 ao quadrado, e o 3 ao quadrado. Tem que dar 25. Então, ó, 5 ao quadrado deu 25. Aqui nós sabemos esse lado vai ficar também 25. Então, esse lado vai ser igual a esse. Tá bom? Então, pessoal, eu já dei uns exemplos para vocês e eu vou passar alguns exercícios que eu vou mandar no grupo e também no GR8. Eu quero que todo mundo resolva, relacionado ao conteúdo que vocês aprenderam. E depois eu vou estar fazendo a correção. Um abraço e até mais. Tchau!